estamos aqui na nossa última aula, a nossa aula que vai falar sobre as nossas feridas emocionais, aquelas que a gente não entende, não sabia que tinha, mas que trava a nossa conexão com o nosso filho e principalmente trava a conexão com nós mesmos. Você quer entender alguns motivos pelos quais você tem feridas emocionais ou não consegue se conectar com seu filho? Fica aqui comigo que eu tenho certeza que você vai começar a entender muitas coisas. Prepare o lencinho que você pode chorar um pouco, ok? Então, o que são feridas emocionais? São aquelas situações que a gente passou na nossa infância, na nossa adolescência, em que a gente não foi compreendido, em que a gente não foi aceito, a gente se sentiu desprezado, magoado. São as chamadas dores psíquicas também, as situações conflituantes e conflituosas em que você passou e às vezes nem lembra. Às vezes você não lembra porque você tinha 3, 4, 5 anos. E até os 7 anos a gente absorve muita coisa dos nossos pais e a gente não sabe ainda como se comportar. E dependendo do que ele fala, aquilo pode bater no coração de uma forma bem impactante. Então, vamos falar sobre as 5 feridas, né? Engraçado, compara com a educação positiva, né? Que também eram 5 atitudes. Então, 5 feridas emocionais que aconteceram na infância ou na adolescência. E você não sabe quando aconteceu, mas algumas das histórias, com certeza, você vai parar para pensar, você vai parar para refletir. Eu quero falar também que eu estou falando aqui de uma forma muito resumida sobre as feridas emocionais, sobre a educação positiva. Então, tanto a educação positiva como as feridas emocionais vão ter grupos separados para que você se encaixe em um ou em outro. Se você acha que você não precisa trabalhar as suas feridas emocionais ou que você já trabalha ela em algum tipo de terapia, tudo bem. Você pode entrar no grupo que eu vou fazer sobre educação positiva. Mas que você acredita que primeiro, para entrar na educação positiva, você precisa trabalhar as feridas, você entra também num grupo especial que eu vou fazer para pais que possuem feridas emocionais. Então, os dois podem te ajudar, ou um grupo ou outro pode estar te ajudando, sabendo que depois que finalizar esse curso, vocês podem continuar aqui, que aqui eu sempre estou lembrando para vocês de lives que eu faço, de novos cursos gratuitos, de oportunidades com preço especial, ok? Então fica aí que você vai entender quais são as feridas. E a primeira ferida que eu vou trabalhar é a ferida do abandono. E essa ferida do abandono, ela começa muito cedo, quando ainda somos bebês. E quando os pais, eles trabalham fora, quando eles, por exemplo, ficaram doentes e não puderam ficar com a gente, quando acontece algo e ele precisa ir para outro lugar, outro país, outro estado, sei lá, a gente vê aquilo como um abandono, porque a gente não tem a maturidade ainda. Quando eu digo ver aquilo como abandono, é o sentimento da situação que fica. Não tem nenhum senso lógico, não tem nenhuma perspectiva de raciocinar em cima daquela situação. É simplesmente uma ferida que ela começa a ser aberta naquele exato momento. E como você está com a ferida aberta, você precisa cicatrizar. Então, a pessoa que tem essa ferida do abandono, ela cria uma máscara, que na realidade é como se fosse um tapa-buraco mesmo, sabe? É uma cicatrização. Ela cria uma máscara que é uma máscara de dependência. Então, todo mundo que tem essa ferida, ela é dependente emocionalmente de alguém. Ela tem muito medo de ser julgada. Então, tem medo, muito medo de ser abandonada. Então, o que ela vai fazer?
ela vai agradar a todo mundo, certo? Ela vai agradar as pessoas que estão com ela vai ficar com pessoas tóxicas, porque ela tem medo de ser abandonada de novo. E ela sabe, no íntimo dela, que se ela se separar daquela relação, daquela pessoa, possivelmente ela vai ficar só. É isso que ela crê. Então, é uma pessoa que gosta de salvar a humanidade, tá ajudando todo mundo ali, porque ela quer ser vista. Ela não era vista, ela foi abandonada, ela foi deixada à própria sorte. Então, ela começa a criar um estado de dependência, ela é a salvadora da pátria, ela tá dizendo sim para todo mundo. Será que você não se vê um pouquinho nessa ferida? Todos nós temos um pouco, ou uma, ou duas, ou até três feridas, ou todas, sabe? A gente, pelo menos uma, a gente tem. Comece a observar se você não tem essa ferida do abandono. E se você sabe que aconteceu alguma coisa na sua infância. Por exemplo, no meu caso, eu logo que nasci, eu fui deixada no hospital porque eu estava doente. E então, o meu raciocínio não funcionou. Minha mãe está me abandonando, meu pai não está me abandonando. E na época, minha mãe diz que eu fiquei no hospital e eu fiquei muito tempo debilitada e pouquíssimas pessoas pegavam, né? Fiquei na UTI. Então, será que você não foi uma criança assim também que ficou no hospital? E eu ainda tive uma outra situação. Depois que eu melhorei, com 9 meses, eu tive que voltar. No momento que eu estava engatinhando, no momento que eu estava querendo andar. E nesse momento, eu fui presa. Literalmente, minha mãe me dizia que eu fui presa pelos braços e pelas pernas do berço, porque eu me debatia muito. Naquela época, imagine, né, eu tenho 42 anos, 43 anos atrás praticamente, né, eles seguravam de toda forma, né, e minha mãe dizia que eu estava amarrada. Devia ser alguma coisa assim, só para segurar, mas eu fui tolhida, sabe? Eu criei uma figura de dependência de algumas situações, de algumas coisas. Então eu criei uma máscara. E não para tirar essa máscara, para reconhecer em primeiro lugar já é difícil. Se você já está se reconhecendo, parabéns, porque só para reconhecer você fala: não, eu não tenho essa ferida. Não é para mim. Mas a gente percebe que a gente tem algumas situações que a gente está vivendo dessa forma. Então, se você tem essa ferida, comece a observar. Você está dependendo emocionalmente das pessoas. Você está querendo ser a salvadora ou salvador da pátria. Está dizendo sim para todo mundo. Está resolvendo todos os problemas. Cuidado. Comece a ver esse seu lado dependente. Então, vamos agora falar da segunda ferida, que é a ferida da rejeição. Também que pode ter acontecido pela rejeição logo na primeira infância. É sempre na primeira infância, logo no comecinho, ou até uns 3, 4, até 7 anos, né? Essa ferida se consolida e você começa a agir para tapar o buraco mais uma vez. Você vai colocar algumas máscaras, porque é necessário. Como é que você vai se proteger de tudo isso? Então, se você tem medo da rejeição, o que é que você faz? Você tenta ser perfeito, você tenta ser perfeita o máximo que você puder. Você tenta colocar cada vez a máscara do escapismo. Ou seja, você vai escapar de situações conflituantes. Então, por exemplo, se alguém fala assim: gente, vai ser demitido alguém aqui na empresa. Com certeza você e eu. O rejeitado, o que tem essa ferida da rejeição, ele sempre vai achar que é ele. Ele sempre vai achar que é a pior pessoa. Ele sempre vai achar que naquele ambiente não tem ninguém pior do que ele. E ele vai estar o tempo todo se comparando, falando: não, se alguém falar uma coisa horrível, ele vai dizer que viveu algo muito pior. Então, ele vai estar sempre naquele sentimento de vitimismo, de que eu sou o pior, de que isso não é para mim. É uma das feridas mais difíceis, é uma das mais comuns.
Então ele acha que não tem direito de existir, ele não tem direito de falar, ele não tem direito de se pronunciar, e o coraçãozinho dele ali é apertado, ele se sente pequeno, ele é o rejeitado, ele é a vítima. E quando o seu filho, sua filha, começa a ter um lado vitimista, você fica com raiva. Você fica com raiva porque, querendo ou não, inconscientemente você lembra de você mesmo. Então, uma forma de você reconhecer suas feridas é observar o que mais te deixa com raiva na hora que você está lidando com seu filho. Então, várias feridas, elas são abertas. E você precisa, no caso da ferida da rejeição, escapar de alguma forma. Ou você vai se esconder completamente, ou você vai querer ser a pessoa mais perfeita do mundo. Cuidado, cuidado. É uma linha muito sutil. E você pode estar nela nesse exato momento. Você pode se sentir abandonado. Você pode agora também se sentir rejeitado. Porque eu já percebi em muitos momentos que a rejeição e o abandono, elas andam juntas. E aí você tem aquela máscara de dependência e aquela máscara de escapista, né? De querer escapar, mas não consegue, com medo de ser abandonado. Então, muitas vezes essas feridas, se você está se identificando, você não é louca, você não é louco, essas feridas, elas são muito comuns andarem juntas. Então, se você tem esse processo, por favor, se você se identifica, por favor, me procure, saiba mais para que a gente consiga fazer um trabalho com você, ou procure um terapeuta da sua confiança. E a terceira ferida é a ferida da humilhação. Ela começa também muito cedo. Ela pode começar, por exemplo, no momento de desfraude, quando você é humilhado perante a outras pessoas, porque você fez cocô na fralda e você já é bem grandinho, você é bem grandinha, viu? Mas mocinha, você tem 2 anos, você já ainda está fazendo cocô na fralda, você tem 3 anos, você tem 4 anos. Você está humilhando. E você está falando com outras pessoas. Você sabia que a Rosana já tem 5 anos e ainda faz xixi na cama? Você está humilhando a sua filha, o seu filho. Então, significa que aos poucos ela vai criar aquela ferida da humilhação. E o que um humilhado faz? Ele coloca uma máscara de masoquista. Ele se acostuma com a dor. Ele se acostuma com a humilhação. Ele procura inconscientemente aquela dor de novo. Meu Deus, como o nosso cérebro é, né? Se você conviveu com algo no seu âmbito familiar, que foi seus pais que trouxe, aquilo é reconfortante, mesmo que doa. Você não conhece o outro processo, então aquilo dói, mas você continua. Você é o famoso masoquista. Você vai começar a procurar refúgio, e aí você vai começar a ter refúgio na comida, por exemplo, vai ter uma compulsão alimentar. E um grande problema das pessoas que têm essa ferida da humilhação é ter vergonha de si mesmo, vergonha do corpo, vergonha das atitudes, vergonha de comer em público, vergonha de muitas coisas. Porque inconscientemente está ali. Gente, isso não é brincadeira. Todos nós temos problemas psicológicos. Terapia não é coisa para quem não tem o que fazer. Ela tá desocupada, por isso que tá fazendo terapia. É para quem quer se conhecer, para quem quer se entender, para quem quer melhorar sua rotina, seu dia, seus processos, para que as coisas fiquem amenas, fiquem claras. Então, tudo isso que eu estou falando não é para te entristecer, é para te empoderar, para dizer, meu Deus do céu, eu vivi isso, eu posso melhorar. Eu posso fazer algo diferente. Meu Deus, por que eu nunca pensei nisso antes? Realmente, eu vivi isso. Minha mãe conta. Minha mãe até hoje faz isso. Eu tratei uma mulher com mais de 30, acho que ela tinha 38 anos, 37 anos.
E a mãe dela, várias vezes, ela na fase adulta, estava fazendo aquilo, humilhando, comparando ela com outras pessoas, com outras mulheres da idade dela. E ela me procurou por uma coisa completamente diferente, por problemas financeiros. Você entende que está uma coisa atrelada à outra? Então essas feridas, elas existem. Pesquise, se você não acredita em mim, não tem problema nenhum. Eu não tenho esse ego inflado. Vai procurar, pode procurar qualquer outra pessoa, mas faça algo. Eu estou aqui, como eu disse no começo, eu estou aqui para disseminar de uma forma simples, clara, pelo WhatsApp, num grupo, sabe? Sem cobrança, não estou cobrando que você fale comigo. Mas se você me ouvir, quando você estiver lavando os pratos, quando você me ouvir, quando você estiver fazendo outra coisa em casa, se você me ouvir, se você entender um pouquinho, uma fração, tá tudo bem, que o meu processo é esse, essa é a minha essência. Lembra que eu falei para vocês no começo? Então, eu vou para a quarta ferida. E eu tenho certeza que você já deve ter se identificado com alguma. E eu quero que você enxugue as lágrimas e venha para a quarta ferida, que é a ferida da traição. Todos nós nos sentimos traídos em alguma época da vida. Você foi traído em algum momento. Você se sentiu nesse papel. E a pessoa que tem a ferida da traição, ela, a partir daquele momento, ela começa a ter o controle de tudo e de todos. Ela começa a virar a líder em algum espaço, começa a mandar e ninguém nunca mais vai fazer aquilo com ela. Será que você não faz isso? É aquela pessoa manipuladora, cínica em alguns momentos, seduz com vocabulário, com corpo, com sei lá o que, seduz aquela pessoa porque você não quer ser traído de novo, você precisa ganhar a confiança de novo. Então isso é importante. Então a pessoa que tem a ferida da traição, ela coloca essa máscara de controladora. Será que não é você? Mas Ana, da onde veio essa ferida da traição? Você foi traída ou traído pelo seu pai ou pela sua mãe, quando disse que no seu aniversário ia dar aquela boneca, que ia dar aquele carro, que ia dar o que foi, que você pediu e você não conseguiu. Quando você pediu para Papai Noel algo e você não conseguiu. Quando alguém mentiu para você. Quando aquele coleguinha falou algo e depois ele fez diferente. Em algum momento ela foi acionada. Não tem como você ter uma ferida da traição se ela não foi acionada em algum momento da sua vida. E sempre é na primeira infância. Como eu, pai e mãe, posso controlar essa questão? Bem pensado, né? Como é que eu posso controlar para não ter feridas? Fazendo a educação positiva, você vai minimizar. Eu não sou hipócrita de dizer que é impossível acionar uma ferida. Porque você não tem como controlar todos os processos. Você não tem como controlar uma humilhação na escola. Não tem. Não tem como controlar uma situação de abandono na escola. Vamos supor que todo mundo está indo para o parque. Seu filhozinho, sua filhazinha de 3 aninhos, de 4 aninhos, estava no banheiro. A professora foi, não contou direito. E ela foi para o parque. E fechou aquela porta. Quando volta, a assistente está voltando. Quando chega lá, cadê a professora? A professora foi para o parque. Na hora aquilo vai bater nele como um abandono. Todo mundo foi, ele não foi. Perceba. Eu quero que você perceba, seja honesto. Tire a criticidade absoluta de você, de dizer que você vai gerenciar todos os processos, gerenciar todos os espaços. Isso é impossível. Você não pode deixar de viver sua vida para viver a vida do seu filho. Mas você pode minimizar no processo em que você está inserida. Você pode ajudar. Você pode, por exemplo, quando você perceber que alguém está mentindo para seu filho, você explicar. Mas é porque o titio, a titia, meu filho, eu não queria falar mais ou menos isso, era outra coisa, sabe?
Você pode, porque a partir de agora você já está sabendo. Então, não fique pensando o tempo todo que você é culpado, é culpada de tudo, de todas as feridas que aconteceram. Nem seu pai, nem sua mãe foi culpado por processos de humilhação que você passou. Então, essa quarta ferida, essa ferida e todas as outras, e a próxima que eu vou falar, elas podem e vão ser acionadas em vários momentos. E você não é o detentor da razão, detentor de todo o saber, sabe? Para conseguir isolar o seu filho numa bolha e não acontecer nada. E seu pai, sua mãe também não podiam. Então, vamos parar para pensar, se eu tenho alguma ferida dessa, o que eu posso fazer para melhorar? Eu vou pesquisar, eu vou entrar no grupo da Ana, eu vou fazer uma terapia, eu vou me pesquisar, me ajudar, eu vou fazer alguma coisa. E a partir de agora eu vou me policiar para não fazer isso com os meus filhos. Então, vamos para a quinta ferida. E essa quinta ferida fala da injustiça. Todos nós passamos por situações de injustiça. Quando você fez algo, vamos supor que você tem 2 filhos e você dividiu o bolo, você achou que estava dividindo igualmente, mas a parte do recheio ficou para meu irmãozinho, não ficou para mim. Que injustiça, meu Deus. A professora, na hora que estava distribuindo as folhas na sala, isso já aconteceu comigo, viu, gente? Eu já distribuí provas, coisas assim, e às vezes uma criança eu esqueço. Passei despercebida, não deu. Prova você não entregou para mim. Aí aquela criança se sente injustiçada. Sem querer. Ele não absorve como sem querer. Ele já foi acionado nessa ferida em algum momento em casa. E agora ele aciona na escola também. É como se tivesse alguém ratificando. Tá vendo? Tá vendo que você não merece as coisas? Tá vendo que você é um nada, é um Zé Ninguém? Tá vendo? É como se fosse uma validação de que você não serve para nada. E para isso você tem que ser também perfeccionista. Você tem que também fazer as coisas. Porque você tem que começar a ser grosso, ignorante, severo, rígido. Você cria a máscara da rigidez. E aí aquela pessoa que é injustiçada é aquela pessoa dura. É aquela pessoa rígida, parece uma pedra, uma rocha. Ninguém pode falar com ela que ela vem com 7 pedras na mão. Ela vem com ignorância, ela vem com severidade, ela vem com tudo, menos com afetuosidade. Será que não é isso que você passou? E aí você não consegue ser afetuoso com seu filho? Será que você não exige muito de si e por isso você exige muito do seu filho? Será que você não controla tudo? Está querendo controlar também seu filho? Então perceba que a forma que você foi criado, as feridas que foram acionadas, todas elas estão aí dentro de você. Ou 1, 2, 3, não importa. Não importa. Sabe por quê? Porque você pode fazer diferente. Eu sempre falo que o ser humano é tão perfeito, né? E até nosso cérebro, que depois que se desenvolve, ainda tem a neuroplasticidade, que é aquela capacidade de aprendizagem fora do prazo de aprendizagem, que é aquela fase até os 25 anos, em que o córtex está se desenvolvendo. Então, a partir de agora, você vai começar a observar se você não tem uma ferida de abandono. A partir de agora, você vai observar. Será que eu não tive uma ferida de rejeição aí, de abandono, uma ferida de traição, de humilhação? Será que nenhuma delas faz parte de mim? Será que eu não vivi uma injustiça em muitos momentos? Será que eu não tenho essas características? Gente, lembrando mais uma vez, isso aqui é uma pincelada nas feridas emocionais. E eu estou com imensa vontade de ajudar você. E é por isso que eu estou trazendo esse conteúdo. Eu estou muito, muito feliz de ter chegado até aqui. Independente dos percalços que tenham acontecido. Tanto na minha vida como na sua vida.
Eu espero que ele faça sentido, eu espero que você tenha assistido. Eu vou deixar uma organização aqui de todas as aulas, com todos os vídeos, porque se você perdeu, você pode rever depois. Mas eu quero te dizer que a partir de agora você tem muitas, muitas, muitas ferramentas para você trabalhar, né? Insights, chaves que você não tinha ligado antes, percepções sutis, mas que a partir de agora você tem como melhorar, se você quiser. Porque não adianta nada eu falar, você ouvir e não fazer nada. Entendeu? Então eu espero de coração que isso tudo tenha feito sentido para você, que você continue comigo de alguma maneira, né? Ou aqui ou nos outros grupos. Grande abraço e mais uma vez obrigada.